Eu sou Aguinaldo Oliveira. Eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Esse é o SFX Energy Cast. Hoje com o Vinícius Prado. Seja bem-vindo, Vinícius. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês aí. Bem animado aí para bater um papo com vocês sobre eletromobilidade, falar um pouco aí sobre o meu conhecimento, sobre o que a gente pode ofertar aí no mercado. Show de bola. Eu que agradeço o convite, você vir participar, eu acho que vai agregar muito. O Vinícius é um especialista no assunto e é um assunto que está bem em alta. Né? Todo especialista é modesto, né? Exato. E a gente vai abordar temas bem interessantes aí, né? Que estão muita gente falando de condomínios, por exemplo, eletropostos, uma linguagem bem mais simples para todo mundo entender. O eletroposto, para quem não entende exatamente o que é, são os postos de carregamento, é isso? Do veículo elétrico, é isso, Vinícius? Exatamente. E o que eu tenho percebido é que isso tem crescido muito, né? Porque lá atrás, quando surgiu o veículo elétrico, quando surgiu essa ideia, as pessoas falavam não tem onde carregar. E hoje me parece que essa situação vem sendo resolvida, é isso mesmo? Com certeza. Eu sempre brinco, porque eu trabalho com eletromobilidade desde 2020, né? Entrei numa empresa de software, uma startup, caí de paraquedas, inclusive na minha cidade, em Taubaté, no interior de São Paulo. Achei assim, como que eu fui achar essa empresa aqui? Apareceu, mas foi uma coisa muito legal para mim pela seguinte condição: eu sempre tive curiosidade e a primeira vez que eu andei num carro elétrico, eu tive oportunidade, eu fiquei assim abismado. Aí, quando apareceu a oportunidade, eu abracei. Eu recusei até uma de solar, por exemplo, que era uma proposta que eu tinha para trabalhar com eletromobilidade. E dentro disso a gente vai desenvolvendo, e quando eu entrei era mato. A gente brinca que era mato. Por exemplo, aquela história que os nossos pais falam, quando eu cheguei aqui tudo isso era mato. É exatamente. Por quê? Só para você entender, a gente desenvolveu um aplicativo para fazer o quê? Gestão e cobrança de recarga. Tá. Eu tinha que testar esse aplicativo. Onde que eu ia testar? Não tinha muito carro, tinha que alugar carro e tinha que procurar certos eletropostos. Por exemplo, na minha região só tinha ali na Via Dutra. Então a gente viajava, por exemplo, eu ia para o Rio de Janeiro, eu tinha 2 carregadores para fazer a parada e a gente entrava naquela questão do ansiedade de recarga. Antigamente tinha muito isso, porque começava a baixar a bateria do carro, você já começava a ficar em pânico, onde que eu vou carregar? Hoje não, hoje está difundindo muito, está crescendo muito. A eletromobilidade eu sempre falo que ela é muito mais democrática do que a combustão, porque você pode ter um carregador na sua casa, no seu ponto comercial, no hotel, enfim, na beira da estrada. Então é muito mais democrático, muito mais fácil de difundir, né, do que o próprio posto a combustão. Exato, porque você tem, né, veículos a combustão, são somente postos de gasolina, ou seja, você só pode abastecer em locais determinados para isso naquela cidade. E dependendo daquele serviço. Isso. E a eletromobilidade, você pode fazer a recarga num supermercado, você pode fazer a recarga numa churrascaria, você pode fazer a recarga na sua casa. Mas o que eu queria te perguntar é, por que estabelecimento, supermercado, hotel, o hotel fica bem evidente, mas por que eu instalaria um posto de recarga no meu estabelecimento? Bom, primeiro que você gera uma renda sem, digamos assim, com baixo custo operacional. Que você põe um carregador, põe um software, o carregador trabalha para você, 24 horas, enfim. Segundo, você atrai público para o seu estabelecimento, porque você tem que imaginar que essa pessoa vai ficar no mínimo meia hora, dependendo da potência do carregador. Então você atrai um público que ele já vai imaginar a churrascaria tal lugar, vou parar lá, já sei que eu vou carregar e ali eu já almoço. Ou eu tenho um posto de gasolina, lá tem conveniência. Essa pessoa ela vai ter que necessariamente esperar. Então ela vai lá, toma uma água, então você gera renda ali, rendas paralelas, né? Digamos assim, uma renda a mais na questão não só da recarga. Você consegue atrair clientes para o seu estabelecimento com isso. Você vai ter, eu costumo falar que você vai ter 3 públicos ali naquele estabelecimento. O seu próprio cliente, que tem um veículo híbrido e elétrico, e você vai fidelizar ainda mais aquele cliente, porque ele fala assim, nossa, agora eu tenho um ponto para fazer recarga. Você tem o segundo público, que é, por exemplo, motoristas de aplicativo, que é um segmento que está crescendo bastante, motoristas de aplicativo estão migrando para veículos eletrificados, e motorista de aplicativo que não tem um ponto de recarga em casa, por algum motivo, ele vai fazer recarga todos os dias. Então, se ele tem ali um local, um supermercado que tem uma loja de conveniência ou que tem um restaurante,
ele vai parar lá todos os dias. Então, aquele motorista de aplicativo que, entre aspas, deixaria o dinheiro dele cada dia num lugar, vai centralizar todos os dias lá. Ele vai aproveitar para almoçar todo dia lá porque ele vai fazer a recarga do carro. É um segundo público. E você tem aquele público rotativo. Aquela pessoa que está indo de ponto A para o ponto B e para ali no meio do caminho porque ele viu pelo aplicativo que no meio do caminho dele aquele supermercado tem. Então ele já vai parar ali e vai tomar um café. Então ele tem 3 perfis de utilização e isso ele aumenta o ticket médio e aumenta o faturamento. Quando eu trabalhava com software, a gente tinha os clientes começaram, porque começou muitos carregadores, por exemplo, na cidade de São Paulo, começou muito na região central, zona sul de São Paulo. E aí o que acontecia? O pessoal carro elétrico, ali, trabalhando com motorista de aplicativo, eles carregavam em casa ou nesses eletropostos. Então começou ali uma onda de começar a ir mais para a periferia, no caso, né? Então tinha um carregador, por exemplo, que ficava ali na zona leste de São Paulo, que estava sob a gestão da empresa que eu trabalhava, que uma vez eu fui lá fazer um trabalho, enfim, e aí encontrei alguns motoristas de aplicativo e conversei com eles. Eles falaram, cara, aqui é o melhor lugar para mim, porque eu vou, carrego aqui e vou para minha casa. No outro dia eu só saio, porque eu não consigo carregar na minha casa, porque eu moro em prédio. É como se ele tivesse todo dia de tanque cheio, né? Então, só que assim, ou ele faria isso na casa dele que ele não consegue porque ele morava em prédio e o síndico não deixou ele instalar o carregador, ou ele carregava longe da casa dele, e com às vezes um custo até um pouco mais alto. Então, quando começou a disseminar para a periferia, por exemplo, na cidade de São Paulo, começou a atrair muito público e aí o pessoal que trabalhava com motores de aplicativo começou a enxergar o carro elétrico como vantajoso, porque o custo é bem menor, né? E para rodar na cidade é maravilhoso, o custo, né, é bem menor. Com certeza, eu às vezes uso carros de aplicativo exatamente para conversar e aí agora você tem a opção em aplicativo de você escolher um carro eletrificado na hora que você vai fazer ali a solicitação e às vezes eu pergunto para a maioria e a grande maioria falava, eu troquei meu carro que era bem mais barato e a combustão por um carro bem mais moderno, eletrificado e o valor do financiamento eu pago com a economia no combustível que eu tenho, então ou seja, exatamente. É como se você tivesse trocado sem volta assim, né? Ó, me dá aqui seu Up 2020 por um Duff em 2026 que está a custo zero. 0 a 0. Porque acaba ficando até ele consegue tirar mais até, porque depende de onde ele faz muita promoção. Hoje você consegue fidelizar o cliente através de voucher. Você pega aquele motorista de aplicativo que é frequente, você consegue dar um desconto para ele, você fideliza ele. Sim. Enfim, você faz sorteio de carga. Vinícius, eu quero contar um caso para vocês que aconteceu comigo também nessa questão do motorista de aplicativo. Foi lá em Noronha, mas eu vou fazer um intervalinho antes, porque senão a gente vai ultrapassar o tempo aqui. Então, o SFX EnergyCast vai para o intervalo e volta daqui a pouco com mais informações aqui do Vinícius Prado e do Gustavo Moraes. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. Segundo bloco aqui do SFX EnergyCast, hoje com o Vinícius Prado, conversando aqui comigo e com o Gustavo Moraes. Vinícius, eu estava para te contar que eu estive recentemente em Fernando de Noronha e lá a gasolina é muito cara, né? R$10 aí o litro da gasolina. E o que a gente percebeu, lá não tem aplicativo, é táxi. E o táxi, ele conta por trecho, porque não tem taxímetro também, né? A ilha é muito pequena, é de tal lugar a tal lugar, quanto é? E é muito caro. Imagina. É muito caro. Um trecho, assim, bem pequeno, do sul da ilha até o aeroporto, que é um trecho que aqui você pagaria R$5 no máximo, R$8 no máximo, lá é 40. E um determinado momento lá eu pedi um táxi
e veio uma moça com um carro eletrificado. E aí eu estava conversando com ela, ela falou assim, não, eu poderia cobrar menos da corrida, mas não posso, né? Tem todo aquele negócio. Ou seja, ela aumenta a margem dela por um investimento que é quase que nulo, porque cai nessa questão assim, do quanto você economiza com combustível que paga de mensalidade do carro, né? Então você vê que o carro elétrico, ele facilita em todos os lugares, inclusive em lugares menores, onde ele funciona como se fosse um veículo interno mesmo, né? Então, o carro elétrico ele tem uma grande vantagem que, por exemplo, eu sempre brincava disso, que quando você para no trânsito de São Paulo, o carro a combustão está ali gastando, o elétrico não. Ele só vai gastar quando você efetivamente pisar. Então, na cidade, além de fazer a frenagem regenerativa, ele vai deixando de gastar. Na cidade, o veículo elétrico é excepcional. Na estrada, a gente tem a questão que aí você tem que ficar pisando ali, né, subir, aí ele acaba consumindo mais. Então, isso acaba assustando um pouco o consumidor. Hoje, o pessoal já está com os carros aí com autonomia um pouco maior, tem mais eletropostos, as pessoas aprenderam a se programar para viajar. Como eu citei anteriormente, quando eu ia para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu saía 2 horas antes para poder ir. Por quê? Eu sabia que eu ia ter que fazer 2 paradas para poder chegar lá. Então as pessoas estão se adequando a isso. E agora tem muito mais eletroposto, né? Como eu disse, no meu tempo, pelo amor de Deus, era difícil. Mas eu tô com uma pulga aqui atrás da orelha, que é a questão dos condomínios, porque você falou alguma coisa aqui no primeiro bloco sobre aquele motorista que chega no prédio e não tinha como carregar, o síndico não deixa. Mas isso tem que ser solucionado também. Existe já uma solução para condomínios, em especial aqueles condomínios mais antigos e que foram construídos numa época onde não se pensava em carro elétrico? Exatamente, a gente tem isso sim. O que acontece, né? Eu sempre falo que condomínio antigo ele não foi programado para isso, não foi projetado para isso, então assim, ele não tem uma margem ali muito grande. Aí as pessoas, eu comprei um carro elétrico, aí começam todo mundo, né, no síndico e fica lá, e coitado do síndico, fica sofrendo com isso. Tá? Hoje o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de carregador compartilhado. Qual que é a ideia? Faz um estudo, olha, a gente consegue instalar 2, 3 carregadores no máximo aqui para vocês, e aí a gente põe um software de gestão. Tá? Inclusive a gente tem o mesmo software que você faz com o eletroposto, é o mesmo software que funciona para condomínios. Ele vai fazer o balanceamento da carga. O que seria isso? Ele não vai deixar ultrapassar o limite do condomínio. Ele vai cobrar efetivamente de quem carregou e o síndico ou a administradora tem total gerência sobre esses carregadores. É um modelo hoje que funciona para esse tipo de público. Tá? Os prédios novos já estão saindo projetados para carregadores assim, em todas as vagas, enfim. Paralelo a isso, a gente tem as normas aí do bombeiro, que demorou um pouco para sair, o pessoal estava meio reticente, com medo de instalar carregador, mas agora estão finalizando essa norma aí cada vez mais, estão acrescentando uma coisa ali, tira dali, porque é normal, tudo que é novo, assim, né? O pessoal fica muito reticente, fica muito preocupado, mas, cara, é super seguro, hoje já temos normas para isso, tem a NBR 17019, que é específica para instalação de carregadores, então a gente tem algumas normas já para seguir, então assim, não precisa ter medo, tá? Consulta ali, né, a sua região, tem prefeitura que está dando um trabalhinho, mas isso aí você vai ser superado, é que tem muita gente ainda com receio de fazer isso, mas através do software ele ajuda bastante. E você percebe que o receio é mais por falta de informação do que pelo excesso dela. Né? Então, como eu não sei, síndico, como eu não sei, é melhor eu proibir para não ter dor de cabeça. Exato. E exatamente isso que você comentou. Né? Hoje você tem tanta tecnologia ao nosso favor, e aí comentou do balanceamento de cargas. Isso é interessante porque, às vezes, um condomínio mais antigo, ele tem uma limitação energética. E aí, como eu vou saber se eu posso colocar um carro para fazer recarga, ou às vezes até 2 para fazer recarga ao mesmo tempo, e isso não vai interferir no consumo energético do condomínio. Então, esse balanceamento é exatamente para isso. Por quê? Em determinados horários do dia, o condomínio naturalmente tem um consumo maior do que em outros. E se naquele consumo maior tem 2 carros ali, o balanceamento energético vai diminuir a potência de carregamento daqueles carros, ou seja, eles vão demorar mais para entrar para fazer a recarga, porque a potência ali está menor, para não atrapalhar no resto do condomínio. Então isso dá uma segurança para condomínios. E condomínios mais novos, você está até um exemplo onde eu moro em condomínio, e faço parte do conselho do condomínio, e junto do síndico a gente contratou uma empresa especializada que deixou lá um analisador de rede por vários dias, então fez um laudo elétrico para entender o consumo energético do condomínio, ou seja, o perfil de consumo das áreas comuns principalmente, e aí sim determinou que
cada vaga pode colocar um carregador de 7 kW. Não mais do que isso, e não menos também para não ter aquelas gambiarras das extensões e tudo mais. Pensar que 7 kW é um chuveiro. Exato. Chuveiro ligado aí por 6 horas direto. E ali, como pelo menos uma vaga, cada apartamento tem pelo menos uma vaga já eletrificada conectada no seu medidor diretamente, e aí foi tudo um laudo, ou seja, respeitando distância daquele ponto de recarga até o centro de medição. Por exemplo, a minha vaga deu mais de 40 metros, então eu tive que trocar os cabos que estavam ali de 2,5 por cabos de 10 milímetros, por causa da distância. Tem que fazer ali todo o sistema de proteção com disjuntores. No seu caso, deu para fazer direto no relógio de cada morador. De cada morador. Agora, a maioria dos prédios não dá para fazer isso. Então, é onde entra a questão do balanceamento, a questão do software de gestão. Que faz a gestão. O que acontece? Algumas distribuidoras, por exemplo, a Copel, se não me engano, e a Celesc, elas já estão colocando na norma delas, olha, a gente aconselha que vocês procurem um software de gestão e façam o quê? Carregadores compartilhados para esse tipo de empreendimento. Porque não tem como atender todo mundo. Isso. E esses carregadores compartilhados, só um parênteses, né? Copel e Celesc, é Paraná e Santa Catarina. Tá. E esses carregadores compartilhados é exatamente isso. Identifica aquele morador que está fazendo a recarga, o quanto ele utilizou de energia, e isso pode ser pago via cartão, via boleto do condomínio. Então, assim, tem como, né, para de repente outro morador que não tem um carro eletrificado falar assim, pô, mas ele está gastando energia do condomínio aí enquanto ele está carregando o carro. Ninguém quer pagar pelo outro. Então, né? Hoje a gente já consegue identificar e fazer a gestão dessa cobrança através de software. Muito bom. O assunto tá bom aqui. Vamos fazer mais um intervalinho para a gente voltar com mais temas relacionados, então, aos carregadores. E uma novidade também no terceiro bloco. A novidade a gente vai deixar aí na curiosidade para o nosso público. Volta no terceiro bloco e conta a novidade. Boa. Até daqui a pouco. Voltamos aqui com SFX EnergyCast, eu, Gustavo Moraes e o Vinícius Prado da Descarbonize. E eu estou olhando aqui para a sua camiseta, estou olhando aqui para a nossa camiseta e a pergunta é, o que tem de... Novidade. Parece que tem novidade, parece que tem aí vamos chamar de namoro entre SFX e Descarbonize. Não, já é um casamento antigo. Conta aí pra gente então, Vinícius. Bom, eu vou falar um pouco da Descarbonize, né? O pessoal ainda nem todo mundo conhece, mas a Descarbonize ela surgiu a partir da aquisição da Aldo Solar, né? Uma empresa que tem 40 anos de mercado, só de solar acho que tem mais de 10 já, né? Foi um dos precursores do mercado aí, a Aldo Solar, onde quando a Aldo foi adquirida, criou-se um grupo chamado Descarbonize e através desse grupo hoje nós temos a Aldo, que é o braço de distribuição, que é o nosso amigo que já faz parte, já tem parceria há muito tempo. Temos a Descarbonize Serviços, que é voltado ali para a parte de pós-venda, tudo pós-venda, tudo feito lá dos equipamentos, não tem mais diretamente com os próprios fornecedores, né? E temos só agora que é a nossa fintech de financiamento para projetos solares. Tá? Então, assim, essa é a Descarbonize hoje. Agora, a nossa parceria é voltada para eletromobilidade. Nosso amigo Gustavo me procurou, a gente bateu um papo, eu mostrei para ele os produtos que nós temos. Nós temos carregadores da linha desde AC, né, que são carregadores mais lentos, que são próprios ali para condomínios ou para quem quer colocar ali, montar o seu primeiro eletroposto, testar o mercado. Com uma linha DC, a gente tem carregadores que vão de 30 até 480 kW de potência, então a gente pode atender frota, empresas de ônibus aí. E o nosso amigo agora aqui está vendendo esse produto aí, está trazendo para o mercado, né? Para ele, eu acho que agora... Exato, é um mercado que está crescendo muito. O mercado de veículos eletrificados no Brasil cresceu muito e não para de crescer. E gerou um gap inicial de infraestrutura. Né? No início, há 2 anos, a infraestrutura não cresceu no mesmo ritmo. E agora isso está se revertendo. Então é um mercado em franca expansão. E aí, aproveitando nossa parceria com o Grupo Descarbonize, a gente está lançando um novo produto da SFX, uma nova franquia, na verdade,
que é a SFX e Mobility, que são exatamente isso, infraestrutura de pontos de recarga de veículos elétricos, eletropostos, onde através dessa parceria de fornecimento da Descarbonize, dos equipamentos, que nem ele comentou, vai de 7 a 480. Isso é a velocidade, que ele comentou, carregador AC, né? É aquele carregador que é o que você vai ter na sua casa, que vai entrar ali, vai converter em alternada para entrar no carro. Então ele entra numa velocidade mais lenta, no seu carro demora mais para carregar. A noite toda carregando, né? Aí tem aqueles intermediários, que a gente fala de 11 kW, 22 kW, para quem está testando o mercado ali. E aí já os carregadores DC, que a gente vai falar de 40 kW para cima, que ele já entra numa velocidade mais rápida, né? Porque ele já entra ali em corrente contínua, então você vai ter um tempo menor de recarga de cada veículo ali. E é nesse público que a gente está focando, então essa é a nova parceria, é o novo produto da SFX, onde a gente vai instalar, e já tivemos o primeiro case, um primeiro eletroposto instalado na cidade de Hortolândia, é um mall de lojas, onde o proprietário já estava, os inquilinos deles, tem uma academia grande, tem rede de restaurantes, cafés, os inquilinos já estavam pedindo para ele instalar, e aí a gente instalou, e aí é esse o nosso business, instalar comodato para o cliente, ou seja, o cliente não tem custo nenhum de instalação, todo o investimento é nosso, nesse caso todo o investimento foi da SFX, infraestrutura, equipamento, instalação, ou seja, entregamos ali o ponto já pronto, com todo o apoio da Descarbonize, a gestão de recebíveis também, o software deles, ou seja, já entrega o equipamento com o cliente chega lá, só escaneia um QR Code, baixa o aplicativo, cadastra ali, ele pode pagar via Pix, pode pagar via crédito, pode pagar com voucher, ou seja, os próprios lojistas, é o que a gente está começando a fazer lá agora, vão fazer uma campanha de distribuir vouchers para os clientes testarem o eletroposto e eles utilizam esse voucher e no final do mês ainda a gente devolve para o dono do empreendimento o custo da energia utilizada ao longo do mês com as recargas. Ou seja, ele tem custo zero, zero, literalmente em todos os sentidos. E aquilo que a gente falou no bloco anterior, ele vai ter um acréscimo de rentabilidade, de público, novos públicos. Então isso acaba sendo bom para os lojistas que estão ali e investimento zero desse empreendedor ali naquele local. Hoje não tem como fugir. Ou você quer atrair público, o carregador ajuda bastante, a busca, assim, eu vislumbro daqui uns anos, assim, você vai ver um carregador praticamente em cada esquina. E vai ter uso para isso, porque a gente vende mais carro do que instala carregador. Como tinha antes, né? Antes a gente tinha uma demanda porque o sujeito não conseguia carregar o celular dele na maioria dos lugares. Hoje, em qualquer canto que você vai, tem um local. Se não tem uma tomada, tem um lugar preparado para a recarga de celulares, né? Então, é porque a demanda vai surgindo. Agora, a última pergunta que eu quero te fazer, eu peço para que você seja bem objetivo. Vocês estão fazendo essa parceria porque vocês acreditam que podem levar mais qualidade para o seu cliente do que sozinhos? É isso? Ou tem alguma outra finalidade em trabalhar em parceria ao invés de trabalharem separadamente? Bom, a Descarbonize a gente acredita muito nos nossos integradores, a gente sempre deu apoio para os nossos integradores. E aquele integrador que quer investir em tudo que é modernidade, tudo que é novo, tudo que ele aposta, principalmente em eletromobilidade, que é um segmento muito novo, está todo mundo olhando para isso, a gente acredita sim, a gente acredita nesse potencial, a gente acredita no nosso integrador. Tá? A gente, qualquer produto que a gente coloca para vender, ele tem que ser validado, ele tem que ser testado. A Aldo, né, no caso da Descarbonize, não trabalha um produto assim, vamos colocar para vender? Não, a gente valida, tem que ter toda a questão de pós-venda, a gente tem a questão do suporte, justamente por isso, pelo nome da Aldo, pelo nome da Descarbonize em relação ao quê? Ao mercado, a gente sempre teve isso. Então, os nossos integradores estão aqui, eles podem provar, ele como já é nosso cliente há bastante tempo, quando ele veio com a ideia, eu falei, olha, vamos embora, vamos fazer junto aí, a gente te ajuda no que puder, ficamos horas conversando aí e a gente conseguiu fechar essa parceria. E é legal porque isso potencializa todas as pontas, né? A Aldo é especialista em logística, equipamentos, tem todo o estoque à pronta entrega e nós temos ali o know-how na outra ponta, onde a gente pulveriza através dos nossos franqueados. Você consegue vender, né, Gustavo? Exatamente, então a gente consegue atingir muitos públicos através dos franqueados, então a gente tem ali a ponta da cadeia de vendas, ele tem a ponta da cadeia de distribuição, então essa junção
potencializa o resultado. Ou seja, não adianta nada eu vender e não entregar, como não adianta nada também eu ter o poder de entrega e não vender. E 100% de 0 a 0, né? Então, quando você divide isso, todo mundo ganha. Com certeza. E a ideia é essa. A ideia é essa. Exato. Muito bom, Vinícius, obrigado por ter vindo ao SFX agradeço. EnergyCast e esperamos, né, Gu, recebê-lo novamente aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço em nome da Descarbonize. Foi um prazer participar. Gostei muito do bate-papo aí e eu fico sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. O SFX EnergyCast volta na próxima semana, sempre quinta-feira, 22 horas. Enquanto isso, não deixe também de nos procurar no YouTube. Existem episódios anteriores que são muito interessantes também para você assistir e aprender um pouquinho a respeito desse mercado da energia. Então, voltamos na próxima semana.